Oi pessoal, aqui é o Dava e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou operar utilizando apenas os sinais de um bot no Telegram, sem análise manual ou indicadores complicados. Tudo que eu vou fazer aqui é seguir as direções e instruções em qual par de moedas utilizar e por quantos minutos. E nesse vídeo você vai ver como o bot não só ajuda a gente a abrir operações, mas também oferece um sistema de compensação de perdas caso algo dê errado. E o mais importante, em todas as operações, a gente vai utilizar um gráfico em tempo real. Então tem bastante coisa para a gente ver hoje. E se você quiser testar o que eu vou fazer aqui e ter acesso a um grupo gratuito onde eu compartilho esses resultados, estratégias e sorteios, o link está aqui no comentário. Então não perca tempo e entre nele agora. E como eu disse, hoje a gente vai operar utilizando apenas o bot do Telegram. E aqui o bot já nos deu um sinal. Vamos colocar no ativo que ele nos indicou, 3 minutos para baixo. E bem pessoal, apesar da gente ter entrado um pouco atrasado, na verdade é até melhor nesse caso. E a gente vai utilizar as moedas franco suíço e a coroa norueguesa. Bem, aqui no gráfico dá para perceber que ele está ao vivo e dá para ver também que ele subiu um pouco. Bem, como eu estava dizendo, eu abri uma operação de venda de 3 minutos a partir do preço 11.243. E é exatamente o que a gente está vendo aqui no sinal. Bem, a entrada foi até um pouco mais acima do que a gente estava esperando, o que pode influenciar positivamente no resultado. Bem pessoal, mas por enquanto não está tão a nosso favor. Mas com as velas de 30 segundos as coisas podem mudar bem rápido. Vamos esperar aqui o tempo de expiração. E o bot do Telegram geralmente nos envia sinais positivos, mas de qualquer forma, existe um sistema de compensação de perda pronto para nos ajudar caso for necessário. Bem, presta atenção aqui no pagamento do ativo. No momento está entre 72% e 71%. E o bot provavelmente vai indicar que a gente dobre o valor da operação. Isso já era esperado, porque o multiplicador está em 2,5 e não em 2. E bem, a gente pode ver que o preço está tentando se reverter, ele está tentando voltar ao valor inicial. Mas não está indo tão bem assim como a gente estava esperando. Então, como dá para ver, o bot sugeriu abrir uma operação de 2 minutos. Bem, aqui eu aumentei o multiplicador para 2,5. Isso vai me permitir compensar a operação anterior. E bem, pessoal, como dá para ver aqui, infelizmente não teve jeito, a operação fechou negativa. E com esse nível de retorno, a gente até pode conseguir cobrir o resultado negativo. O que é um bom sinal. Bem pessoal, apesar da primeira operação não ter sido tão favorável para a gente, mas com a recomendação do bot dá para ver claramente que essa operação vai fechar positiva. E aqui não tem dúvida. E a operação do bot encerrou e a gente cobriu nossa operação anterior, gerando um bom resultado. E pessoal, acabei de receber uma notificação aqui de que outro sinal já está sendo gerado. E agora está procurando pelas moedas. E bem, como a gente pode ver, aqui tem um retorno de 92%, o que é excelente. Vamos aguardar o bot gerar a direção e a duração. E a gente vai estar pronto. Mas pessoal, na minha opinião, aqui o preço deveria subir, mas o bot diz que é o contrário. Bem, eu estou me baseando na tendência geral, que é de alta, mas talvez o bot esteja usando alguns critérios diferentes que eu não estou conseguindo analisar aqui. Mas de qualquer forma eu vou abrir uma operação de 100, como ele está nos dizendo para fazer. Bem, vamos aguardar o tempo de expiração. E pessoal, eu entrei com a diferença mínima, abri a operação quase que instantaneamente aqui. Bem, a gente pode ver que o gráfico se moveu na direção contrária. Mas não acho que seja um problema. São só velas de 30 segundos e caso der errado alguma coisa, eu posso compensar isso. Bem, o bot vai nos ajudar com isso. E aqui eu vou ajustar o valor da operação já no início. Vou aumentar ele em 2,5 vezes. Mas pessoal, talvez isso nem precise. E agora finalmente o preço está indo na direção correta. E pessoal, essa é a diferença entre uma inteligência artificial e uma pessoa. Eu tinha certeza que o movimento seria de alta. Mas, como vocês sabem, foi até bom eu estar errado. Porque agora a gente tem grande chance de fechar com um resultado positivo. Bem, ao mesmo tempo, tanto no bot quanto aqui, a operação fechou a nosso favor. E eu recebi outro alerta do bot. As moedas agora são euro e dólar.
E vamos esperar o bot nos dar um sinal completo. E ele nos indicou venda por 3 minutos, então vou abrir a operação. Bem, o preço está indo na direção esperada, mas as coisas podem mudar muito rápido. Bem, não precisa se preocupar, a gente só vai esperar. O principal é a gente estar na zona que nos favorece no momento do vencimento. E bem, pessoal, o preço está se movendo com dificuldade e dá para perceber que ele nem sobe nem desce. E mais uma vez, é provável que eu tenha que compensar essa operação. E bem, aqui o preço subiu, claramente na direção que a gente estava esperando. E bem, provavelmente eu vou precisar compensar essa operação. Então vou ajustar o valor e vou aumentar em 2,5 vezes. E pessoal, um pagamento de 92% com certeza vai cobrir nossas perdas, né? O que é ótimo. Bem, mais uma vez, muito provavelmente essa operação não vai ser bem sucedida, mas vamos esperar e ver o que o bot vai recomendar pra gente. Quanto tempo, na verdade? 2 minutos, tá certo. E mais uma vez o preço está se movendo contra a gente, mas sem problema, a gente vai esperar. Bem, pessoal, não precisa se preocupar. Como dá para ver aqui, são velas de 30 segundos e tudo pode mudar muito rápido. Por algum motivo, eu estou confiante que essa operação vai fechar no positivo e a gente vai compensar completamente a perda que a gente teve anteriormente, né? Bem, o bot até pode nos oferecer sugestões adicionais. E bem, é um momento bem interessante aqui. E a operação fechou positiva. E pessoal, nos foi sugerido mais uma operação de 2 minutos. E aqui eu vou ajustar exatamente o valor como foi indicado, né? Que ele é baseado no valor original. E lembrando que a perda anterior foi coberta, hein? Bem, aqui o bot nos deu mais uma entrada segura, que é um sinal adicional. E bem, dessa vez eu aumentei o valor da operação. E aqui eu vou usar o coeficiente de 2. Bem, pessoal, seria ótimo se essa operação fechasse com sucesso. E bem, assim a gente já teria um resultado com sinais e eu poderia registrar o resultado final. Mas bem, se por algum motivo essa operação terminar no negativo, eu vou ter que fazer a recuperação manualmente. E é por isso que a gente tem que se preparar desde o início. E pessoal, infelizmente o bot confirmou um resultado negativo aqui. Mas eu não vou parar por aqui. Acredito que o preço já cobriu uma boa faixa e agora não vou precisar do bot, mas vou aumentar o multiplicador para 2,5 vezes. Vou abrir uma operação de venda. E agora com mais confiança a gente aguarda. Espero que assim a gente garanta o resultado final. Eu não consigo dizer o motivo pelo qual eu sinto isso, mas só acredito. E a operação fechou positiva. E desse jeito, trabalhando junto com o bot de inteligência artificial, mais o nosso conhecimento, a gente conseguiu cobrir totalmente os resultados negativos e ainda conseguimos garantir o resultado positivo no processo. E bem, pessoal, essa foi nossa sessão de hoje. Eu mostrei o passo a passo seguindo apenas as recomendações do bot. Às vezes eu precisei recuperar as perdas e as outras vezes a gente já teve o resultado logo de cara. Mas no final deu tudo certo, e é isso que importa. O bot tem grande eficiência, especialmente quando se tem paciência e uma boa gestão de capital. E pessoal, lembrando, se você quer ter acesso a esse bot e começar a operar com os sinais dele, manda uma mensagem aqui no Telegram. Lá eu vou te explicar como conseguir o acesso, ajudar com o setup, além de te guiar com o uso. Lembrando que o link está aqui na descrição. E pessoal, lembrando que quando vocês têm uma ferramenta confiável, fica muito mais fácil de operar. E é isso, pessoal. Tchau, tchau!